Boa noite, pessoal. Deixa eu diminuir a luz aqui. Boa noite, pessoal. Botar o título. Boa noite, Dina. Vamos arrumando a casa. O pessoal está chegando. Deixa eu tirar o som aqui para não dar microfonia. Boa noite, Denise. Vamos esperar o George. Esperar o pessoal. Se alguém quiser fazer pergunta ou deixar para fazer a pergunta depois. Coincidência ou não, hoje é dia dos arcanjos, então vou fazer uma pequena proteção aqui pra gente, uma proteção do Micael que eu aprendi lá na ordem, pra gente poder continuar a nossa live. Micael à frente, Micael atrás, Micael à direita, Micael à esquerda, Micael acima, Micael abaixo, Micael conosco nessa live sempre. Micael, Micael, Micael. Vamos lá. Vou chamar. Boa noite, Lisa. Chamar o Jorge para começarmos. Cadê o Jorge? Essa missão incrível. Olá, Jorge. Olá, Boa noite, tudo bem? boa noite, Léo. Muito feliz de você estar Tudo aqui. Muito. bom? Oi? Oi, oi, estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal está ouvindo aí? O pessoal está entrando, está chegando. Boa noite, Luz 200. Boa noite, Nisa. Boa noite. O pessoal está entrando, agora está entrando com tudo. Boa noite a Então, Jorge, todos. Léo, gratidão pelo convite, essa oportunidade de a gente trocar ideias, conversar, mostrar um pouco da minha experiência. eu acho que esse seu trabalho é muito importante, além de ser lindo, eu adoro o seu trabalho, é muito importante para o despertar, né? Ajuda muito as pessoas, porque acho que a primeira pergunta, quando a gente está trabalhando com a espiritualidade, e quando a gente começa a agir, as pessoas falam, quem é seu mentor? Quem é seu mentor? Você Uhum. trabalha com quem? Quem é essa sua energia? Não sei. Eu não sei. Posso contar uma coisa aqui muito interessante? Quando eu comecei a servir mesmo no início de 2016. E todo mundo perguntava, né? É um alemão? É um mago? É não sei o que? Eu falei, gente, eu não sei. E todo mundo dava nome de. Ah, procura fulano que fulano pinta seu mentor. Procura fulano. Eu falei, não tenho condições ainda. Mas como eu comecei a servir para a espiritualidade, a prosperidade veio como uma onda. Assim, só trouxe coisas boas. E junto disso veio o George. Me falaram, cara, tem um cara que faz o mentor espiritual, é muito lindo, vai lá na página @lumen_gm, correto? E, Correto? e aí eu fiz. Posso contar minha experiência? Pode, fica à vontade. Então, gente, eu pedi para fazer, mas assim, sem expectativa nenhuma, porque tem muita gente que, ai meu Deus, eu quero, eu quero. E aí, quando eu cheguei nessa página, vou apagar aqui a luz para mostrar a página um pouquinho aqui, ó, para quem ainda não conhece. Esse aqui são alguns mestres, alguns mentores. Esse é o lindo trabalho do George, um mais bonito que o outro. Eu não tenho preconceito com ninguém, com nenhum ser, com ninguém, porque me falaram que, mas o meu poderia ser não sei o que, o meu poderia ser não sei o que. Então, eu não tive expectativa. Eu falei que vier vai ser, e eu vou aceitar de coração e eu vou começar a trabalhar e servir com esse mentor ou essa mentora. E aí tem todo um preparo, né, Jorge? Tem todo um preparo antes para você se conectar com a sua egrégora e tal. E quando eu estava tomando banho, eu senti uma energia feminina.
no, acho que são duas vezes, 2 dias, né? Alguma coisa assim. Sei que no final senti uma energia feminina e falou assim: que bom que a gente vai se conhecer. Eu falei: ué, mentora? Eu sempre achei que fosse o mentor. E aí veio a mentora. Fiquei todo feliz, fiquei todo contente. Imprimi, coloquei no quadro. Acho que a maioria faz isso, né, Jorge? E aí, Faz, gente, todo eu vou mundo contar para faz vocês isso. o que aconteceu ontem na live da Leila Luz Crística e da Curiosidade do Céu. Eu comentei, falei, gente, amanhã eu vou contar que comigo tudo é esquisito. Eu fiz o ritual, me conectei com ela antes de dormir. Falei, agora já tenho o seu quadro, vou me conectar, quero conversar com você. E fiz tudo que o recado que vem que o Jorge manda pra gente, né? Só a gente que sabe. A informação de cada um e o nome do mentor. Ele vai explicar um pouco melhor, só vou contar a minha história. Aí a noite foi, sabe assim, são vários sonhos que eu tive, muita coisa acontecendo. Eu acordo de manhã e uma mancha na minha roupa. E eu em choque. Eu falei, meu Deus, por que tem essa mancha de sangue na minha roupa? Eu não entendi. Só que eu falei assim, ah, eu devo ter me machucado, não percebi. Só que o corpo físico, a pele, não tinha nada. Não tinha nada, só era roupa. Aí eu falei, será que aconteceu? Eu falei, foi abduzido? O que deve ter acontecido? Mas, enfim, depois que eu tive contato com a minha mentora, o George, pessoal, eu viajei cada vez mais para vários lugares. Eu entrei em projetos de ajudar a construir coisas. Tudo depois eu percebi que foi depois da descoberta dessa mentora, que é a minha. Então, assim, sem medo, sem julgamento, me conectei e adorei seu trabalho. Já até perguntei a ele se como é que tá a agenda, porque se eu puder, eu quero ver se eu tenho outros e outros e outros e outros. Mas fala mais um pouquinho do seu trabalho aí, Jorge, desculpa. Então, só adiantando um pouco, todo esse processo que você passou, você imprimiu a imagem, você enquadrou e você usou essa imagem como ferramenta, né, de meditação. A imagem, ela não vem só com a intenção de apresentar o rosto, né, o aspecto físico do seu mentor. Na imagem, ele tem elementos codificados, né? Alguns são muito óbvios, né, e a gente percebe, mas existem outros elementos que não são para trabalhar, né, para a percepção intelectual, para o mental, mas eles agem a nível anímico, né? Eles agem na alma, no teu campo energético, né? Estão ocultos naquela imagem. Então, a imagem é um instrumento de... outro dia, uma pessoa conversando comigo usou um termo que eu achei muito interessante, eu achei muito adequado. É um instrumento terapêutico também, e é uma chave de contato com a tua egrégora espiritual, né? Porque ela abre percepção e ela abre um portal mesmo de comunicação, né? Então, a função desse trabalho é essencialmente fornecer duas chaves de contato. Primeiro, a imagem, né? E aí inclusive eu recomendo que imprima e coloque no lugar, mas não coloque na sala de estar, mas coloque no seu espaço de meditação, no seu tempo, no seu espaço espiritual, né? O nome do mentor é uma chave, um código de contato, e ele deve ser usado como um mantra, deve ser usado no seu ancoramento, nos trabalhos espirituais. Em alguns casos, os mentores, eles fornecem um outro mantra, uma vibração, que essa vibração, ela abre um elevador vibracional. O que é um elevador vibracional? Quando o mentor abre comunicação conosco, ele precisa descer, né, vibracionalmente até o mais próximo possível da onde nós estamos vibrando,
para estabelecer esse contato, essa comunicação. Quando nós fazemos meditação, a gente faz, ou pelo menos experimenta fazer o oposto, subir a nossa vibração para que a gente possa se aproximar energeticamente cada vez mais para que haja esse contato, né? Nós estamos aí separados por faixas vibracionais. O elevador vibracional, ele é uma tecnologia espiritual. Quem tem a vidência, a sensibilidade mediúnica, enxerga um tubo de luz, como se fosse um facho de luz. Ele é acoplado no seu campo energético. Tá? Essa tecnologia, ela permite que o seu mentor, ou o seu mestre, ele desça até um determinado patamar, ele precisa descer todo, né? E que você suba, e que em algum lugar no meio, né, dessas faixas vibracionais, dessa escala vibracional, vocês possam se encontrar e se comunicar e fazer as trocas necessárias. Tá? Qual é a vantagem disso? Tanto o mentor quanto nós, quando estamos subindo e o mentor descendo, nós gastamos energia para isso. Nós gastamos quântons de energia. Tá? Se você está muito denso, seu campo está muito denso, seu mentor vai precisar gastar mais energia para chegar até você. Né? Caramba! E subir é o mesmo processo. Você gasta energia. Tá? Quando os dois se encontram a meio caminho, isso é um processo, isso é um facilitador. Tá? Eu não preciso descer até a terceira, eu posso encontrar com ele numa faixa de quinta, né, em desdobramento. Tá? E o elevador te puxa e sobe tua vibração. Tá? Então, isso é uma tecnologia espiritual. Tá? E é muito comum os mentores fornecerem essa chave. Claro que quando é necessário. Eu já fiz alguns trabalhos com pessoas que a conexão já estava tão elaborada e já tão ancorada que não havia necessidade desse recurso. Tá? Para outras pessoas, né, então é caso a caso. Mas, de qualquer forma, o nome do mentor ele já é uma chave importante de contato, que você acessa diretamente ele. Né? É diferente de você tem um mentor. Tá? Então, quando você faz o ancoramento, então você chama todos os mentores, mas você não sabe o nome. O nome ele tem um valor gemátrico, ou seja, ele tem um valor numérico, número é energia, número é vibração. Né? Isso a gente estuda muito. Quem estuda Cabala conhece isso, né? Chama gematria. Tá? Então, o som é uma vibração importante. Então, quando você fala o nome do mentor, você está abrindo um portal e um canal de comunicação com ele. Tá? É por isso que é importante saber o nome dos mentores. Não é fundamental, não é. Você vai se comunicar com seu mentor de uma forma ou de outra. Tá? Quem busca comunicação com a sua hierarquia, sempre tem. Né? Desde que isso seja trazido pelo sentimento, né? Existe uma vontade de fazer isso, existe essa iniciativa. Então, o contato é feito de qualquer forma. Tá? Bom, essa minha habilidade mediúnica, sensibilidade mediúnica, ela se fez presente desde muito cedo. Né? Desde muito pequeno, minha mãe já contava histórias, eventos, e na juventude teve um despertar na busca de espiritualidade. Só que inicialmente eu busquei pela religião, né? Como muita gente faz, porque associa religião à espiritualidade. Tá? E depois eu fui descobrir que essas duas coisas estavam associadas. Né? Espiritualidade não é... Você não se conecta necessariamente dentro de um templo ou vinculado a uma instituição religiosa. Tá? Não que ela não possa existir, porque a conexão espiritual depende muito de você, da sua intenção. Com certeza. Você faz isso em qualquer lugar, né?
com mais ou menos dificuldade, né? Nós estávamos conversando, por exemplo, estava em São Paulo, então o campo energético de São Paulo é pesado, né? Claro que isso é mais difícil. Agora eu estou na montanha, no meio do mato, uh, conectado à natureza. Claro que isso flui, porque eu estou em contato com os elementais, né? É uma outra qualidade energética, tá? Mas, assim, o nosso querer é muito importante para que haja essa conexão, né? Seja lá onde a gente esteja. Tá? Então, eu comecei a me dedicar a estudo desde que eu descobri que meu caminho não era o religioso. Eu não tenho essa veia devocional. Isso também eu descobri depois, foi uma descoberta muito importante no meu processo de autoconhecimento, porque eu me cobrava muito. Eu não tenho muita paciência para rituais. Eu medito numa boa, mas assim, é o meu processo, é do meu jeito, é a minha conexão, né? Rituais prontos, impregnados de dogmas, rituais burocráticos, longos, eu não conecto absolutamente nada. Mas isso é uma característica minha, tá? Isso não é uma regra. E claro, isso eu fui descobrindo na minha trajetória, na minha busca. E eu fui formatando o meu jeito de perceber a espiritualidade. Como é que eu me conecto com a minha hierarquia espiritual? Cada um tem o seu jeito. Eu descobri o meu. Aliás, estou descobrindo, né? Porque tudo é um processo. E não É para, uma coisa né? que não para. Não Você para. descobre É uma o que eu coisa, falo. depois outra, né? E sempre que eu meditava, eu fazia viagens e muitas imagens de lugares, de seres, de símbolos. E eu não sabia da existência dessa modalidade de sensibilidade mediúnica, que é a pictopsicografia. Não fazia ideia. Né? E como eu tenho domínio de técnica, habilidade de pintura e de desenho, estudei bastante, eu tenho graduação em artes visuais, sou artista visual por formação acadêmica, sempre que terminava uma meditação, que me chamava muita atenção, eu fazia registro de todas essas imagens que eu via. Também vinham nomes, vinham algumas informações, então as imagens eram meio rabiscadas, com várias informações. E eu fui juntando isso em aula. Né? Bom, isso aqui são peças de um quebra-cabeça que um dia eu vou juntar e decifrar. Né? Isso faz parte da minha história de aula. Tá? Porque as informações, elas vêm assim, elas vêm fragmentadas, né? Elas vêm Uhum. pílulas. A gente nunca recebe, pelo menos para mim nunca foi assim, de receber as informações todas, né? Aí, de Nem pra mim. repente você conhece toda a sua, né? Porque à medida que você vai se desenvolvendo, que você vai aprofundando, que você vai buscando, a tua hierarquia vai te dando pequenas pílulas, informações, né? E você vai juntando as peças. Isso é um trabalho que leva muito tempo, né? Eu estou há pelo menos uns 30 anos fazendo esse trabalho de autoconhecimento e de busca espiritual, né? Com cursos, com leituras, com vivências, com meditações e tudo mais. No início do ano passado, e eu estava numa crise muito grande, eu ouvi você falando aí da questão da prosperidade, eu estava passando por um período de desconstrução, não sei se esse foi o teu caso, mas assim, eu fiquei 7 longos anos onde tudo foi desconstruído na minha vida, né? Assim, foi sendo Caramba. desconstruído, desconstruído, desconstruído. Foram 7 anos assim, de vacas muito magras, inclusive financeiramente. E eu atuava como professor numa instituição. E eu já estava muito desanimado quando uma amiga, que também é terapeuta, falou: por que você
usa essa tua habilidade de desenho para começar a fazer mentores das pessoas. E eu rejeitei essa ideia de imediato, porque eu falei, não, eu me sentia desonesto, porque eu falei, eu nunca fiz isso, eu não tenho essa habilidade, eu neguei. Falei, não quero, não vou fazer alguma coisa que eu A gente não me sempre sinto nega no seguro. começo, né? Da gente dar um trabalho para os nossos guias. Porque eles conversam com a gente, não necessariamente dessa forma de dieta, talvez, né? Todo mundo acha que você conversar com o mentor, ele vai baixar aquela luz, né? E vai conversar, vem aquela voz estrondosa do céu. E não é, às vezes ele está falando por meio de um amigo, de uma amiga, de um familiar, né? Exatamente. Escuta, tá te dando um toque, né? Nem sempre Exatamente. a gente tem essa resposta. Eu ignorei isso, né? E ela ficou insistindo, não, vamos, não, a gente faz, eu fico de cobaia de você, a gente faz uma meditação junto, tá, né? E aí começou a pandemia. E aí eu comecei a trabalhar em casa, dar aulas online. Até que um dia um outro amigo, que também é médium e é terapeuta, ele manda um WhatsApp para mim dizendo assim, estava atendendo um cliente aqui, no meio de uma terapia, o meu mentor apareceu e falou, olha, fala para aquele seu amigo que eu estou indo lá na casa dele agora para ele me desenhar, para ele me pintar. Caramba. E eu estava no computador fazendo planejamento de aula. Aí eu vi aquela imagem, eu vi aquela mensagem assim, e eu recebi assim um soco no estômago, na cabeça, no pé, no meu campo energético, porque meu campo, sabe, aquele som daquele gongo gigante que você bate Uhum. assim, bom, né? E o cara se apresentou assim instantaneamente, assim, minha tela mental, ele fazia, já apareceu na tela mental. Caramba, isso é incrível. Se não fosse dessa forma, eu não teria acreditado. Se fosse de uma forma muito sutil. Né? Isso é meu mental, mas assim, meu campo energético ficou completamente alterado. Eu fiquei alterado. Eu já tinha tido essas experiências em meditações. Né? Eu entro num estado alterado de consciência. Mas aquilo me pegou desprevenido, de surpresa, porque eu não tinha feito nenhuma preparação, eu estava preparando aula, né? Você sabe quando a gente, né, deseja fazer um contato, a gente faz um ancoramento, acende o incenso, acende a vela, faz isso, faz isso, tem todo aquele protocolo, aquele procedimento de se preparar, de respirar, papá. Aí a gente começa a sentir o campo, modificar, subir, papá. Mas daquela forma, assim, foi né, toma um soco no teu nariz. Isso Assim, que eu ia falar, às vezes não precisa de ritual, né? Às vezes, e não, aí, cheguei. na verdade, esse ritual é para a gente, né? Para a gente se acalmar. O mentor não precisa. Quando ele chega, ele te dá um safanão e vamos aí, vamos conversar. E aí eu larguei tudo que eu estava fazendo e comecei a desenhar aquela imagem que veio, eu mandei para ele. Eu falei, olha, ele não me falou qual era o mentor, né? Veio isso aí. Aí ele falou, é isso aí. Aí me mandou outro desafio. Aí eu fiz o segundo. Aí essa minha amiga falou, eu também quero. Aí começaram a aparecer os amigos. Ele falou, agora cria um Instagram e coloca isso aí. Eu não tinha muito desenho para colocar, falei, vou colocar os que eu fiz, né, para as minhas meditações. Fui colocando as coisas assim, mas eu não tinha nenhum método de captação. Né? Eu nunca tinha feito isso. Eu nem sabia que eu tinha essa habilidade mediúnica de pictopsicografar. E até que eles chegaram e falaram, olha, essa é uma missão que a gente está propondo para você. Rola. Aí eu falei, bom, eu falei, rola, mas assim, eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz isso. E depois, legal, eu estou achando legal essa possibilidade de poder entrar no campo de outra pessoa, trazer essas imagens, eu acho isso tudo muito lindo, né?
Mas eu vou entrar no campo do outro, eu vou ter a proteção necessária para fazer isso, Isso é importante saber. porque o campo do outro está com forma pensamento, está com miasma, está com todas as sombras possíveis, claro, tem as coisas boas também, né? Mas Sim. eu vou nadar nesse pântano alheio para captar a imagem, trazer. No final das contas, como é que o meu campo vai estar? Né? Eu vou ter proteção para isso? Eu só aceito essa missão, primeiro, se vocês me orientarem, me derem um método de trabalho. Como eu faço isso? Com segurança e com um método. Tá? E eu preciso ter absolutamente certeza de que depois eu serei limpo, que eu serei cuidado, que eu serei protegido. Ok, ok. Então o método foi surgindo à medida que eu fui trabalhando, eu ia recebendo orientações, iam ser feitos ajustes, faça isso, faça aquilo, vai por aqui, organiza dessa forma, blá, 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 blá. De forma que 6 meses depois, um prazo de 6 meses, eu já tinha um método de captação já mais ou menos, se bem que tem variações, né? Dependendo da captação, não é um método rígido, tá? Isso eu sinto quando eu preciso fazer alterações, né? E assim foi. Só que eu estava morando em São Paulo. Semestre passado, eles chegaram para mim e falaram: olha, segundo semestre, seu trabalho vai mudar. Tem coisa nova vindo. Para chegar, até agora foi tudo lindo, está tudo ótimo, mas não é só isso. Tem mais coisa. Né? Você não vai ficar fazendo só pintura de mentor. Nós queremos que você dê aula também. Ah, que legal. Eu já tinha uma experiência de 30 e tantos anos como professor. Falei, tudo bem. Vocês me dão suporte, vocês me dão inspiração, a informação vai fluir, então legal. Vamos lá. Eu já tinha essa relação de um ano, né, com o trabalho, então assim, já tinha se firmado uma relação de confiança, né? Então, Sim. vamos, vai dar certo, né? E como você falou, quando eu comecei a desenvolver essa missão, a prosperidade veio. Sim. É incrível, né? Instantaneamente, né? Toda a parte financeira profissional se resolveu assim como foi. Isso é incrível. Aqueles 7 anos de vacas magras, assim, desapareceu. Foi tão fantástico que, em fevereiro do ano passado, eu pedi demissão da instituição onde eu dava aula há 30 anos. Caramba. Porque eu senti que era hora de ter dedicação exclusiva. Porque chegou um momento que eu não conseguia mais conciliar os dois trabalhos. O volume de captações foi aumentando, assim, vertiginosamente. A agenda começou a esticar, a ir muito longe, né? Hoje está em 2024. Já estou meio Pois desespero. é. Eu também, que eu queria fazer vários outros, mas vou ficar com muita ansiedade. Calma que eu estou tentando resolver isso. Vamos por partes. E aí chegou uma hora que assim, e agora o que você vai fazer? Né? Chegou no limiar da coisa. Você continua como professor e você faz o trabalho de psicógrafo nas horas vagas, ou a gente vai mergulhar de cabeça nesse trabalho? E aí eu falei, o trabalho de professor na instituição estava minguando, com toda essa crise do Covid, aulas online, cortes de salário, 1 milhão de problemas, alunos indo embora. Eu falei, bom, eu tenho 2 cenários aqui. Um cenário que é próspero, que está me mostrando prosperidade e abundância,
e um vínculo com uma missão espiritual, que é o que eu vim fazer nesta encarnação e que se apresentou aos meus 55 anos. Inclusive, isso estava demarcado no meu mapa astrológico, no meu mapa natal. Né? Essa grande turning point na minha vida. Aham. Ou esse é outro cenário, que é o cenário da... As coisas estão... O barco está afundando. Aonde você quer ficar? Então, assim, não foi uma Exatamente decisão, isso. não foi uma decisão muito difícil de tomar, entendeu? Eu falei, tudo bem, eu vou abrir mão de contrato, de fundo de garantia, de todas as seguranças que o sistema ilusoriamente coloca para mim como segurança, mas que na verdade não é. E vou mergulhar nisso. E fui, não me arrependo. Né? E aí, no meio do semestre, veio essa mensagem de que tudo vai mudar. Só que, para o seu trabalho avançar, você não pode continuar em São Paulo. Primeiro, você não pode continuar morando em apartamento, porque não pode ter nada na tua cabeça. Porque as coisas fluem por aqui pelo coronário. Você não pode ter nada em cima da tua cabeça. Você não pode ter pessoas, você não pode ter um outro andar, vários andares em cima da tua cabeça. Primeiro, porque as pessoas que estão morando aqui em cima, elas te atrapalham com o campo delas. Depois, porque você atrapalha elas, porque você abre um canal de comunicação, isso atravessa todo o prédio. Entendeu? E é muito engraçado que aí depois me explicaram, falou, olha, para a gente se comunicar com você, parece piada. Se comunicar com você, a gente tem que fazer um gato. É assim, a gente tem que passar os canais pela janela, tem que entrar pela janela. Sabe, sabe o Wi-Fi quando não dá para vir direto, que você começa a fazer Uhum. ligação elétrica e puxar dali, daqui, daqui, daqui? Então, assim, a gente consegue, a gente vai conseguir entrar em contato com você aonde você estiver, tá? Mas a qualidade dessa conexão é complicada, porque exige uma logística enorme e um gasto energético muito grande para que a gente estabeleça 2 gigas aí para você trabalhar. Tá? Aí falou, olha, se você quiser, a gente prepara um lugar para você junto da natureza. Uhum. E já há muito tempo que eu queria morar no meio do mato, um lugar onde tivesse contato com a natureza. Eu falei, eu topo. Aí surgiu o lugar, você falou, olha, esse lugar está protegido, A internet travou, gente? tem... Alô? E para mim tá Travou? ok. Ah, então tá Não, ok. não, não. Para mim tá ok, tá ok. Falou, olha, Obrigado. tá tudo, a gente está montando um esquema, vai ser um bunker espiritual, você vai estar protegido, vai ter gente no meio da estrada, vai ter uma cúpula de proteção na tua casa, no teu trabalho, você precisa estar em contato com os elementais, pisar na terra, está longe de grandes centros urbanos e desta energia que implica nessa aglomeração, né? Você está morando num prédio morava num prédio de 8 andares, mas quantas pessoas moravam ali? E aí meu campo junto, né? Acaba a intersecção de campo ali, tantas interferências. Então assim, e minha conexão melhorou assim 100%. E minha vitalidade, né? Em São Paulo, eu fazia 1 ou 2 captações e eu ficava exaurido, porque demandava muito ectoplasma, né? Eu sentia muito sono, muito cansaço. O desgaste energético para fazer captação, né? E agora está ok, assim, né? Tá em paz, está fluindo, né? E é isso. Agora está vendo essa outra possibilidade de conciliar esse trabalho de captação com aulas, com grupos de estudo e falar sobre essa experiência, mas de uma forma mais profunda, né? E
eu estou entregando para minha equipe e assim, manda que a gente faz. Conexão total, né? Sabe, Jorge, eu estou me identificando muito com isso. Caraca, muito incrível isso. Teu histórico também é semelhante? Eu posso falar rapidinho, pessoal? Vou atrapalhar o Jorge, não. É, essa live é para ajudar no despertar. Então você contou como é que foi. Eu acho interessante contar, porque pelo menos as pessoas já sabem que quando eu cheguei com 10 anos, minha mãe me levou para o hospital de maluco para parar de falar que tá vendo gente. Tô vendo, não Aham, sei o que isso é vai clássico. acontecer. É clássico. Então eu bloqueei isso. Aí tá vendo, não tô vendo nada. Enfim. Mas em 2013 eu sonhei com um apartamento. Você está falando de apartamento, né? Eu sonhei com apartamento. Só que era uma cobertura. Aí eu falei assim, nossa, que legal. Aí explicaram, ali vai ser uma academia onde você vai trabalhar, você vai malhar muito, e não sei o que, enfim. E aí passou assim um mês, eu fui ver, estão ouvindo? Tá ok? Uhum. Tá ok? Para mim tá É que você ok. ficou congelado. E aí eu fui ver um apartamento que eu queria trocar, um apartamento em outro lugar. Aí eu fui ver, e quando eu estava saindo para ver o apartamento, uma amiga falou assim: onde você for, se você ver uma cobertura, você me fala? Ela falou: tá bom. Aí eu fui ver o apartamento, eu gostei do apartamento que eu ia ficar. E aí ela falou assim: uma amiga quer que eu veja uma cobertura, tire foto, posso fazer isso? Aí pode. Quando eu cheguei na porta da cobertura, eu voltei para aquele sonho. Eu falei, cara, eu sonhei com isso aqui, eu sonhei com essa sala, eu sonhei com essa escada. Aí quando a gente tá subindo a escada, eu falei, ó, não vou nem ver. Do lado esquerdo, assim, tem um espaço grande para poder malhar, é enorme, e era grande. E eu falei assim, caramba, eu fiquei pensando, eu acho que eu tenho que morar aqui. Porque isso aí foi muito real, tá acontecendo agora. Eu falei, cara, vou me endividar e aí vou. Só que aconteceram coisas, negócio de corretor, perdi dinheiro, aquelas coisas, eu fui morar no lugar, mas sem dinheiro. E foi na época da crise, assim, que o imóvel que valia tanto caiu, pum, muito. Ninguém pagava aquilo que você queria. Passou um tempo, depressão, não sei o que, querem falar com você lá em cima. Eu falei, não vou, não vou, não vou. E aí, minha madrinha psicóloga falou, vai lá conversar, não sei o que, eu fui meditar. Aí eu comecei a meditar. Teve um dia que eu meditei e eu falei assim, eu voltei e falei assim, caraca, eu fui para um lugar nada a ver. Tinha um nome, as nuvens fizeram um nome no céu. Eu falei, que esquisito um nome, cara. As nuvens desenharam o nome, peguei o nome. Fui pesquisar na internet, é um templo na China, onde quase ninguém vai, porque é um pouco escondido. Eu falei, que coisa de doido isso. Enfim, comecei, a me levaram para a espiritualidade. Aí agora eles falam, você tem que trabalhar na sua casa. Aí é aquela questão, né? Na minha casa, apartamento, só que lá não tem teto em cima. É a parte Uhum. externa, aberta. E a parte interna, que eu atendia particular, eles mandaram ancorar as paredes. Botar algumas coisas nas paredes que para poder ter acesso. Aí você falou do Wi-Fi. Né? Então, assim, eu me identifiquei muito com a sua história. E eles vão atualizando você. Aí, dali do particular, naquele espaço de academia, eu comecei a fazer um grupo de estudo de cura. E o que acontece? Você falou de ritual. Eles só pediam uma Uhum. coisa: para começar o atendimento com a vibração lá em cima. Então, eu botava músicas e, assim, por exemplo, assim, eu falava assim: como é que foi seu dia hoje? Que música que tocou no seu dia hoje? Ah, tocou. Eu não gosto de tal coisa, tocou tal coisa. E você dançou? Não, então tem que dançar. E todo mundo levantava, a gente fazia a abertura com 3 mantas e começava. Aí eu perguntei, por que tem que fazer a abertura? Ele falou, todo atendimento tem que ter abertura e fechamento. Porque tinha gente que sabia assim, ah, mas ritual não é ritual. Tem que ter abertura e fechamento, porque você trabalha com uma coisa séria, né? E sempre dentro de Uhum. um círculo. Então você foi falando isso de rituais, de atendimento, de apartamento. Eu falei, caramba. E eu cheguei a contar para o Jorge, pessoal, que andando nas ruas aqui no Rio, eu tenho visto muito como se a rua fosse assim, pântano, esgoto, lodo. E eu falei, cara, não tô bem aqui. Tá muito esquisito isso. E eu senti uma força muito grande de sair. Eu fui para João Pessoa, a Paraíba, começo do ano. Fiquei de janeiro a abril lá.
Mas onde eu comprei o terreno é muito deserto. É muito, não tem nem luz. Eu falei, cara, eu acho que eu não vou conseguir ficar aqui. Enfim, o que eu quero passar para todo mundo é que o despertar ajuda a gente a viver bem aqui, né? Ajuda a gente a encontrar o nosso caminho e ajuda a gente a ajudar o outro, né? Por exemplo, seu trabalho é lindo e eu acredito que ele ajuda muita gente. Eu tenho um amigo que fez o trabalho contigo Ah, e é? ele sempre falava assim: não estou pronto, não estou pronto para trabalhar. E o recado que foi para ele é: estamos esperando, e aí? Já estamos aqui esperando você começar. Aí ele riu. Então, essas histórias são fantásticas, cara, essas conexões, esse despertar. Muito obrigado. Eu queria compartilhar isso com todo mundo. Pode continuar. Mas você falou que quer fazer um curso também? Eu estou preparando na verdade, é um grupo de estudo. Ele vai ter início agora em 20 de outubro. E vai acontecer todas as quartas-feiras, às 8h30, é online. Né? As aulas, os encontros vão ficar gravados na plataforma, então quem não puder estar no dia e no horário para participar ao vivo, pode participar depois, acessar a plataforma. E nós vamos aprofundar questões sobre entidades e hierarquias espirituais. Mas, além do contexto religioso, eu e Pedro Pavan, ele tem também um canal no Instagram, sou Pedro Pavan, e nós estamos aí juntando forças. Aliás, foi o Pedro que foi o amigo que me mandou o WhatsApp como mentor. Então, assim, ele é padrinho do meu processo, né? Junto com a minha outra amiga, terapeuta. E ele me convidou para a gente fazer esse processo. O Pedro já tem uma jornada espiritual aí já longa e bem profunda. Ele já passou por várias linhas espirituais, religiosas, teve iniciações, que é um caminho também muito semelhante ao meu, né? Eu experimentei várias linhas, né, de pensamento sobre espiritualidade, estudei um tanto. Nunca fiquei em nenhuma delas, porque eu sentia, quando chegava um determinado momento, eu sentia um sinal de que era hora de fazer outros voos e buscar outros caminhos. Então, assim, é como se esgotasse aquele conhecimento que eu tinha vindo buscar daquele lugar ou daquela forma de pensar. E eu fui juntando essas coisas, né, todos esses saberes, que hoje faz parte da minha visão e da minha concepção do que é espiritualidade, que é uma percepção muito própria, né? Vez ou outra eu encontro um maluco que pensa parecido, né? O Pedro é um deles, porque a gente acabou criando nossos próprios caminhos, né? Cada um criou o seu. E eu acredito muito isso, de que o caminho da espiritualidade ele é individual, porque ele começa aqui comigo, né? Eu não preciso de intermediários para fazer contato com minha equipe espiritual ou com uma consciência maior que a gente chama de Deus ou fonte ou consciência primordial, qual seja o nome, né? Com esse sagrado, ele é muito individual. E também acredito que não existem verdades absolutas. E é por isso que a gente precisa passar por tantos, né, beber em tantas fontes, porque cada uma dessas fontes vai trazer um tanto, isso que a gente chama de verdade. Aqui na terceira dimensão, a gente não tem condição de acessar essa verdade absoluta, ela está muito distante da gente, né? Quando a gente busca esse conhecimento, esse contato com a verdade, na verdade a gente está olhando por um buraquinho da fechadura, né? Tá olhando, né,
lá para fora, mas a gente só enxerga um pedacinho da coisa, né? E daí essa busca que é uma busca eterna, de você estar buscando, 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 porque em cada fonte que você bebe, você pega uma pílula, aquela pílula que eu já falei, né? Você pega uma pecinha do quebra-cabeça e você vai montando. Isso é um trabalho longo. A todo instante a gente precisa estar revendo conceitos. E esse momento é o momento de rever conceitos, porque a gente está final de ciclo planetário, né? Todo mundo que está estudando, que está engajado aí. Nós estamos fechando um ciclo planetário e estamos com um pezinho novo. Tá? Então, muita coisa do que a gente aprendeu sobre espiritualidade lá atrás, e que faz parte de tradições espiritualistas e tradições religiosas muito antigas, elas serviram para esse ciclo que está indo embora. Porque nós estamos mudando de faixa vibracional. E cada faixa vibracional, ela tem leis próprias. Então, essa faixa que nós estamos deixando é diferente da que nós vamos entrar. Então, a gente precisa abrir mão de alguns conceitos, de algumas percepções que foram construídas e que funcionaram muito bem no ciclo anterior, mas que no novo ciclo elas não servem mais, porque elas não funcionam, porque ele tem um outro gradiente energético, ele tem outras leis de química, outras leis de física, né? A percepção é muito mais ampla. Então, e este curso ele traz, vamos dizer, é um experimento para que a gente possa fazer troca de novas percepções do que é hierarquia espiritual, do que são as entidades, de como contactar essas entidades, de como trazer para perto os nossos mentores, os nossos mestres, os nossos guardiões, mas não mais com toda aquela ritualística impregnada de dogmas, de burocracias. Claro que existem procedimentos que são legais da gente fazer, mas cada um pode construir a sua forma de se conectar, a sua hierarquia, né? Então, a proposta principal desse grupo é isso, é discutir essa nova espiritualidade que está chegando, porque muita informação nova está vindo por meio de vários canais mediúnicos, e são, inclusive, há informações que desconstroem completamente o que nós já conhecemos. Tá? E, às vezes, isso é um ponto de conflito com aquelas pessoas que ainda são muito puristas com relação às linhas religiosas, né? Então, eu estou dentro de uma tradição espiritual, então eu aprendi essa tradição milenária, secular, e ela é conduzida desta forma. Ok, até agora, bacana. A partir de agora, pode ser que toda essa tradição já não sirva mais para onde você está indo ou para onde seus mentores estão propondo te levar, né? Nossa. Você quer ficar com essas tradições? Ok. Então você vai ficar no ciclo velho. Você quer seguir adiante? Tudo bem, pode falar. Desculpa interromper, eu estou aqui emocionado porque preste atenção numa situação. Isso vai ficar gravado e eu vou mandar para todo mundo do grupo de cura. Porque a entidade que eu incorporava falava assim: aqui não tem ninguém melhor e pior. E aqui não tem, nós não somos melhor nem pior do que os outros. Aqui estamos sendo preparados para o novo. Isso que você está falando. Aqui não é uma questão. Tinha gente que falou assim: nossa, mas o que mandou uma moça que tinha alguns problemas, dava para perceber, para ajudar na cura. E falou assim: mas se ela tem um dom da cura, por que ela não pode ajudar? Mas as pessoas têm preconceito. Aí eu falei: mas já escutou que toda vez ele repete: aqui nós estamos trabalhando para o novo, então isso, você trazendo isso, eu vou compartilhar com eu vou compartilhar com todas essas pessoas exatamente isso que você está falando, que não acreditam no novo. Novo não, tem que ser tradicional, tem que... Cara, é muito, muito, muito obrigado por esse depoimento. Estou muito feliz, porque se envolve dezenas de pessoas, envolvem várias pessoas
para elas terem a consciência de que elas serviram para o novo. E servem, né? Sim, e quem está sendo chamado para esse novo ciclo, para essa nova faixa vibracional, para essa nova realidade, né, consciencial, tem que abrir mão do velho. Né? Por mais Desapego. apaixonado que desapegar do antigo, tá? Não estava errado, não tem nada de errado com ele. Só que, assim, essa peça do quebra-cabeça, ela não encaixa aqui nesse lugar. Ela não encaixa mais, ela não serve mais. Tá? Ela serve para uma faixa dimensional de 3D. Nós estamos indo para 5D. Isso é um salto gigantesco de percepção e de consciência, né? É uma outra realidade vibracional com outras leis que regem essa. Essas leis do 3D não servem na quinta dimensão. Tá? Então, assim como você, assim como o Pedro, assim como eu e milhares de trabalhadores estão trabalhando em silêncio, bonitinhos, quietinhos, né, sem fazer muito barulho, e nós estamos construindo essa nova realidade, aos poucos, tá? Propondo para que as pessoas pelo menos ouça, né, sem uma postura crítica, porque não é aqui para o mental, Julgamento. sem um julgamento, né? Mas não foi isso que eu aprendi, tá? Mas presta atenção, porque está vindo uma informação nova, você é capaz de abrir e de pelo menos considerar que isso é uma possibilidade, né? Sim, eu particularmente, quando eu ouço algo novo, tem um critério que é muito importante. Quando ressoa, porque a coisa chega, ela entra, ela ressoa no meu campo. E tem uma sinetinha que faz assim, blim, 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 presta atenção. Isso aqui é legal, né? Ou pode ser o contrário, não bateu, É assim. né? É assim. Porque não é aqui. Não porque quando o meu mestre falou, ele falou que isso, aí você começa a fazer cálculos e ligações. E fala, opa, isso não bate com isso. Não vai bater. Tem que bater aqui no cardíaco. Não é aqui. Se eu quiser para outra coisa. Não é? E é isso. São propostas novas. Então, quem quiser mais informações sobre esse grupo de estudo, acessa o meu Instagram, que é Vou o botar aqui. Lumen_GM, ou o do Pedro, que é o Sou Pedro Pavan. E nós começamos essa semana a divulgar e a colocar algum material, tá? Mas faz contato conosco e a gente manda um material mais completo sobre quando, quanto, né, e todas as informações necessárias. Eu Ok? achei super interessante. Eu vi a live também de vocês. Ah, tá. Aquela live a gente fez para fazer o lançamento desse grupo de estudo. Né? E esse grupo de estudos ele não tem time para terminar, ele só tem para começar. É que legal. É um grupo de estudos que vai até quando for. Você falou uma coisa, cara, é muito incrível. Tem uma pessoa que eu também eu quero que ela assista isso. Eu estou tendo umas viagens, eu não estou falando muito porque, como o Paulianoso já falou algumas vezes aqui, se você joga isso na rede, tem gente que não vai compreender isso, né? Tem gente que conversa, que tem muito estudo, não compreende sobre a questão do laboratório Projeto Terra e Projeto Nova Terra. Toda noite eu estou indo em lugares conversando com eles e debatendo sobre isso, né? Livre-arbítrio, qual é a questão de estar participando daquilo, se as pessoas escolhem ou não, os animais, enfim. E aí eles me explicaram essa coisa que você falou da hierarquia. Porque, assim, tem que existir essas coisas
para o ser evoluir e subir na hierarquia. Entende? Como a gente aqui tem nossos protetores, nossos mentores, como a gente está tocando nesse assunto, eles também evoluem na hierarquia, eles pegam mais conhecimento por experiência nesses laboratórios. Então, eu já estou ansioso por esse curso aí. Acho que vai ser incrível. Essa interação que nós temos com os mentores é uma relação de troca. Tá? Nenhum dos nossos mestres, mentores e guardiões está fazendo um favor. Né? Eles também não estão aqui para nos servir. Mas existe um contrato em que ambas as partes ganham com isso. Os nossos mentores também estão em processo de aprendizagem, como nós. Né? Nós somos a contraparte que decidiu encarnar e experienciar a 3D no modo hard. Né? Eles vão dar o suporte, mas eles estão acompanhando o processo, estão vivenciando junto conosco, estão aprendendo também. Né? Só que da onde eles estão, digamos que eles têm uma vista panorâmica do, né, todo o cenário, de toda a paisagem. Aqui embaixo a gente tem uma percepção muito restrita. Então essa interação é muito importante, porque de vez em quando eles nos dão alguns alertas. Olha, do ponto de vista de onde eu estou vendo, e que eu estou vendo mais que você, eu estou percebendo isto. Então eu acho legal que você tome esse caminho. Ou que ele te inspira a fazer isto ou aquilo, porque ele está tendo uma percepção muito maior. Né? Ele é uma espécie de olho mágico, né? Que ele enxerga mais do que a gente. Mas a todo instante acontece essa troca de experiências. Né? Porque eu digo isso porque algumas pessoas têm essa ideia de que o mentor, o guardião, ele está aqui porque está fazendo uma caridade, porque está fazendo um favor, porque ele é bonzinho. Não é nada disso. É um contrato muito bem estabelecido, onde as duas partes estão ganhando. Né? Cada um recebe a sua remuneração. E a qualquer momento você pode quebrar esse contrato. Porque, assim, para mim veio o convite olha, você tem uma missão, você não lembra, mas está aqui na tua agenda, né, de encarnação. Tá. Então, você vai querer fazer? Se você quiser, a gente dá o suporte. Eu poderia ter escolhido, vou continuar da minha aula. Não, obrigado. E aí, claro, e abriria-se um outro caminho, né, na minha história, nessa história encarnacional, né? E não é melhor nem pior, seria um outro caminho com outras experiências. O novo, Né? né? Que você estava falando. Seria, na verdade, eu continuaria numa situação no velho, porque eu estava nessa situação já há 30 e tantos anos como professor. Né? Eu ia continuar naquela mesma história. Tá? Claro que se aquilo ia ficasse. Entendi. se eu ficasse como professor. Olha, eu não Entendi. quero essa missão. Não me sinto preparado para isso, né? Porque a gente sempre é pego no susto, né? Como teu amigo. Fala, não me sinto preparado, não me sinto preparado. E era também o meu discurso, né? Onde eu estava. Né? E aí, precisou ouvir um safanão. Fala, olha, tá vendo como você tem? Foi quando eu acordei e falei, olha, é verdade, eu posso fazer isso? Pode. É legal. Então vamos. Mas poderia estar no outro caminho. Enfim. São escolhas. Todo momento a gente está fazendo escolhas. Né? Todo momento. E quando a gente não compra essas ideias e não cumpre com essa agenda, é possível que o nosso mentor chegue e fale, olha, ele decidiu pegar outro caminho. Assim, eu vim para ajudá-lo nesta agenda. Ele não aceitou fazer esta agenda. Então, siga sozinho. Né? E aí é quando as pessoas perdem as suas conexões com o espiritual. Porque elas decidem seguir sozinhas.
manifestações aqui. Aí eu fui olhar. Ah, é? Você falou uma coisa, olha só, vou dar um exemplo muito interessante isso. Eu servia na ordem no Dharma, que é a desobsessão, e é uma parte que eu amo porque desobsessão é a parte que você doa mais amor, é a que trabalha mais amor. O amor com o obsessor, o amor com a pessoa, enfim. E aí eles falaram que eu não tinha que mais voltar lá, que eu não podia voltar lá porque tinha uma energia ali de pessoas, entendeu? Que não estava batendo. Aí eu falei, tá bom, não volto. E aí uma pessoa falou assim, não, vai lá, por favor, ajuda, ajuda, por favor, é meu parente, por favor. Eu falei, tá bom, vou quebrar o galho. Eles não querem, mas eu vou quebrar teu galho. Cheguei lá, comecei a fazer o atendimento, que é um grupo, né? E aí eu escutei, vai embora. Aí eu falei, não, como é que eu vou sair agora? A gente não quer você aqui porque a gente não vai servir a isso. Eu falei, não, não posso sair daqui agora, não. Eu falando com os mentores. Não, a pessoa ainda nem foi atendida. Eles foram embora. Eu nunca apanhei tanto de obsessores como naquele dia. Eles Uhum, foram uhum. embora. Eu falei assim, ah é? Tu quer ficar, então tu fica. Aí eu falei, nunca mais eu volto. E eu tive que fazer desobsessão. Eu tive que fazer desobsessão. Foi sinistro. Eles fazem isso mesmo. Eles fazem, eles viram as costas e vão. Eles são muito objetivos, Eles são falam, não muito pode perder tempo. práticos. Eles falam assim, não Não há pode perder tempo tempo. assim, não. Não posso perder. Ah, se eles estão no teu ouvido, olha, legal fazer isso, eles podem até insistir muitas vezes. Eles ficaram comigo 3 meses insistindo, né? E me deram um safanão por último. Mas, assim, eu acho que era a última tentativa, porque se eu dissesse não ali, eles iam embora, né? Então, assim, eu peguei o trem no último vagão. Né? Muito legal isso. Felizmente eu fiz uma escolha. E que agora, assim, não me arrependo de forma alguma de ter feito isso, né? De ter largado tudo para me dedicar só a isso. Né? E é um trabalho lindo, parabéns. Quando eu vi aquela página, eu falei, claro que eu quero que ele desenhe para mim. E como eu falei no início, não importa o que venha, o trabalho é fantástico, os detalhes. É tudo muito lindo, muito, muito bonito. Parabéns mesmo. Muito legal. É um trabalho que não traz muita. Às vezes as pessoas confundem esse trabalho com a leitura de registro akáshico, a leitura de aura, e criam uma expectativa de que virá muita informação sobre o mentor, muita informação sobre história de alma daquelas pessoas, e não, porque primeiro, é um trabalho de pictopsicografia, então o foco é a imagem, como eu já expliquei, e, está codificada, então ele tem um trabalho ali, entre aspas, terapêutico por trás, para ser feito a nível anímico, né? Para fazer limpezas, para fazer direcionamento, então, um monte de coisa. E tem, que é uma chave, a imagem, e tem a segunda chave, que é o nome ou a vibração do elevador vibracional, que ativa, né? De bônus, de bônus, vem a identidade desse mentor, quem ele é, onde ele, que faixa vibracional ele está, qual é a relação que ele tem com você. E algumas vezes vem alguns recados, como veio para o seu amigo, né? Olha, estamos aqui Para mim esperando também. quando você decidir. Mas não é, Segundo não, semestre, olha, que eu mas ia ter isso um não é trabalho regra. novo. Ah, Não é entendi. regra, Entendi. tá? Tem captações que são extremamente sucintas. Vem imagem, vem o nome, talvez a origem do mentor, ponto. O que é, quando as pessoas têm essa expectativa de receber muita informação, é frustrante. Né? Por isso que eu insisto tanto de que o foco é a imagem. A imagem tem muita informação, mas não é informação para o teu mental, para o intelecto, para o mental, para o racional. É uma informação para o teu anímico, para a tua alma.
vai fazer um trabalho no teu campo energético aqui. Cada vez que você olhar para aquela imagem, teu campo vai estar recebendo um monte de informação. Você não precisa saber aqui, racionalmente, o que está acontecendo, tá? Só precisa se entregar àquele trabalho e deixar que os mentores façam o resto. É só isso que eles pedem, tá? Mais adiante você pode ter as respostas que você está buscando, né? Então, Sim. aproveito esse canal, essa oportunidade de falar, para dizer, se você quer fazer o trabalho de captação de mentor, não vá com essa expectativa de que você vai ter uma leitura de campo acástico, né, de registro acástico, e que vai ver tudo um histórico sobre a sua, qual é a tua missão, pode ser que venha alguma coisa, mas pode ser que a tua hierarquia decida que não é hora de você ainda saber por uma série de motivos que eles não contam, né? Porque, mas só veio isso de informação, por quê? Não sei. Eles não me contam. Eu sou só um intermediário. Médium é um intermediário, né? Eles chegam, entregam uma mensagem e falam, ó, é um carteiro, né? Entrega ali. Você vai lá, você entrega. Mas só veio essa carta e só esse bilhetinho? Foi o que eu recebi para te entregar. Isso Mas pode vir depois, né? isso pode vir depois com o amadurecimento, Eu também né? acho que insegurança pode ser ego também. Eles me pediram para eu sair de uma casa e fazer aquela mesma coisa. Se você sair, a gente enche a tua agenda de cliente. Eu falei, mas eu não quero, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não consigo fazer nada sem essa casa. Sai, sai, sai. E eles me deram a prova, saí, à tarde o telefone parava de tocar. Quero agenda, quero agenda, quero agenda, quero agenda. E o que eu quero dizer é o seguinte, eles sempre estão apoiando a gente. E o porquê que eles queriam que eu saísse de lá? Eles me falaram que o medo deles era que eu tivesse meu ego inflado. Quero Uhum. ser atendido pelo Kim, quero ser atendido, quero ser atendido. Então, aquilo podia quebrar a energia de conexão. Então, não sei, talvez, porque assim, quando eu pedi para fazer o meu, eu só queria ver a imagem. Eu nem o que viesse era lucro. Porque, como eu falei, seu trabalho é muito lindo, é muito, muito lindo. E veio muita coisa até como brinde, mas talvez seja por causa disso, né? Estar aberto a aceitar, sem julgamento, sem É, crítica, não sei. sim, sim, sim. Eu acho que é importante confiar na hierarquia e entregar, né? A gente vai receber o que está preparado para receber, né? À medida que a gente vai abrindo percepção, vai ampliando percepção e vai enxergando a realidade de outra forma, as informações vão chegando e as coisas vão se transformando. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. A gente tem que promover o movimento, né? Porque aí eu preciso de Exatamente. informação, eu preciso que o meu mentor me diga isto para que eu possa fazer isso. Não. Você vai começar a fazer isto e durante o processo o teu mentor vai te orientar. E foi o que aconteceu comigo e que acontece com um punhado de pessoas que eu estou sempre trocando e conversando, né? Você precisa dar o primeiro passo, né? Para que as coisas aconteçam, né? E durante o processo, os mentores orientam. Manifestações estão acontecendo na pia. Ok, já vou aí. É, um amigo meu falou assim: Você gostou da sua mentora? Eu falei: Cara, posso ser sincero? A gente trabalha com um mentor, a gente não trabalha com a imagem ali. Se o mentor está comigo, graças a Deus, né, que agora tem uma imagem para poder identificar uma energia que está comigo, a missão que ela tem, é legal, mas você conectado com você mesmo, com a sua egrégora, né? E aí o que vem, por exemplo, assim, esse desenho que você fez para mim, eu me lembro que uma vez eu estava na Ordem Esotérica, na abertura, acho que eu já até contei isso aqui, e eu estava em outro lugar, com um ser muito parecido com ela, me ensinando a importância do chakra. O chakra no corpo humano, o chakra no planeta, o chakra no universo.
e explicando todos os detalhes e tal, e eu fui chamada para voltar correndo. Então eu falei assim, nossa, tem tudo a ver com os seres que eu já vi, né? Quando a gente está conectado mesmo. A questão do amigo que eu falei para você, ele não está preparado, então talvez ele ainda não tenha contato assim tão forte com nenhum mentor por causa disso, que ele não quer. Ele ainda ele se sente inseguro, né? A realidade é essa. Uhum. No meu caso, assim, a insegurança ela foi construída durante. Eu também entrei no processo assim, extremamente inseguro, né? Estava muito inseguro. Aliás, eu tinha todas as inseguranças possíveis sobre, né? Mas, mas tinha confiança, né? Alguma coisa me dizia que aquele caminho ia ser legal, né? E que também eu via ali, eu vejo nessa missão todos todos os elementos que eu cultivei durante toda a minha vida, né? Assim, a minha formação artística eu estou usando, né? Para um propósito espiritual. A minha formação como professor, toda a minha experiência, meu know-how como professor, né? Eu também vou começar a usar esse know-how dentro dessa. Então, assim, eu comecei a a rever o vídeo, né? Toda a minha história. Falei, nossa, como, né? Como eu fui preparado, né, para isso? Todas as minhas habilidades, os meus conhecimentos, eles estão todos aqui bonitinhos. Quando eu passo a minha história, eu consigo enxergar, né? E que até os 55 anos pareciam, quando eu olhava, né, para o meu passado, pareciam que as coisas eram desconexas. Por que eu estudei isso? Para que eu estudei isso? Para que eu estudei isso? Aí quando você entra no fluxo, como dizem, né, aí tudo faz assim, bluft, vira uma coisa só, né? Tudo se junta e aí você passa a usar todos aqueles conhecimentos, aquelas habilidades. O que está acontecendo aí? Estou ficando curioso. O barulho não para e eu não vou lá ver, eu vou esperar, só espero que não estrague nada, né? Tá blá, 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 blá. Depois eu falo com vocês. Estou ocupadíssimo com uma live muito interessante. Gente, vá preparando perguntas aí, comecem a fazer. A pessoa está falando aqui, mostra a sua mentora. Eu acho que recebeu um recado que não pode mostrar, não é isso? Ou não, não lembro, depois Não, eu não, vejo. não, você pode mostrar, porque inclusive ela está no meu Instagram, então ela está pública, né? Ah, então As pessoas vão ver. pesquise e Você tente só, achar. você só não pode compartilhar o nome, né? Porque isso é uma chave de contato, então a Eu não vou gente não tirar o código. compartilha a chave de casa Por para que, ninguém. por que que eu boto esse tecido? Porque ela está aqui atrás. E aí eu Ai, tampo. Deixa então eu abrir aqui. Gente, vamos lá entrar no Instagram do Lumen underline GM e, e seguir. Ai, meu Deus, vou mostrar minha mentora. Fulana, é que a gente não pode falar o nome, né? Então vou chamar de Fulana. não. Gente, sabia que tem gente que tem medo? Pelo amor de Deus. Todo mundo pronto? Ah, deixa eu apagar a luz aqui, porque senão o reflexo vai estragar. Não é linda, gente? Aí Fala aí. é uma Ela não é Draco. linda? Ela é muito linda, eu sou apaixonado. E esse olhinho, olha o detalhe do olho. Quando o olho fica me olhando assim, olho no olho, eu falo, quer recado? Vai vir recado hoje. Não é? Quando a gente olha assim um quadro, parece que está olhando, e tu fala assim, eita. E quando eu olho para essa imagem e vejo o olho, eu falei, quer recado? Então, gente, quem ainda não fez, faça. Tenha paciência, né? A agenda está um pouquinho cheia, Eu mas sou. Inclusive, eu tô com a agenda atrasada, né? Porque eu tive um evento em fevereiro desse ano, foi um evento de ordem energética. E eu fiquei desconectado. Coincidiu aí com as explosões de ejeção de plasma solar que chegou no planeta e deu uma chacoalhada na energia de Gaia, né?
E eu senti muito isso. Eu senti um cansaço assim monumental. Eu só pensava em dormir, dormir. Eu fiquei alguns dias assim, e perdi a conexão completamente. Então eles Caramba. disseram, não dá para trabalhar agora. Isso é Então, fantástico, né? eles falaram, agora é hora de você descansar. Você precisa descansar porque está chegando muita energia no campo da Terra. Essa energia vai entrar, está entrando no teu campo, está modificando o teu campo. Então, assim, você precisa parar, descansar, para você ancorar essas energias novas que estão chegando. Então, eu fiquei alguns dias fora do ar. O que aconteceu com minha agenda? Degringolou inteira. Virou uma bola de neve. Aí, eu falei, bom, eu tenho que estabelecer agora um programa para recuperar a minha agenda. E aí eu fui. Fiquei meses sem finais de semana, sem feriado, sem nada, assim, Caramba. acelerando, 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 acelerando. Em agosto, eu estava assim, resolvi a minha agenda. Cheguei, né? Tá tudo certo. Aí eles disseram, você tem que mudar. E eu tive que parar. Não dá para você mudar se você não parar, cara. Aí eu precisei parar 2 semanas para organizar minha mudança e depois, quando eu cheguei na casa nova, para organizar minha casa para poder trabalhar, né? Veio internet, rede elétrica, tinha eletricista aqui, tinha assim, tava um caos aqui, né? O que aconteceu? Voltei a estacar zero, minha agenda degringolou tudo de novo. Agora eu vou precisar de mais alguns meses para colocar. Então, assim, quem já captou, eu já estou anunciando, já estou avisando, falando, olha, gente, tá, tenham calma, porque faz parte do processo, né? E trabalho mediúnico, você sabe, não pode ser produção em massa. Não é todo dia que você diz, hoje eu vou captar, hoje eu vou me comunicar com os meus mentores, e acontece. Não, às vezes não acontece, porque depende de N fatores. Fatores que são meus, fatores internos, depende do meu estado, né, do meu emocional, do meu psicológico. Ah, depende de onde eu estou, da energia do coletivo, depende dos meus mentores, como eles estão, porque eles são muito parecidos conosco, né? Uma vez eu estava tentando me comunicar com os meus mentores e falando, não vai vir ninguém hoje, porque está todo mundo ocupado, fazendo outra coisa, apagando um incêndio. Então, Que assim, não legal. vai vir. O que veio foi outra entidade que falou para ver para dar o recado. Falou, olha, hoje eu vou te dar um auxílio, mas assim, não sou eu, tá? Eu não sou eles. Eles mandaram dizer que hoje eles não vão vir. Então, Legal. é um outro fator que precisa ser levado em conta num trabalho mediúnico, né? Porque quem encomenda um trabalho tem uma expectativa, né? Porque eu preciso dar um prazo de entrega. Mas eu já aviso que esse prazo é uma estimativa, né? Muitos OVNIs podem cair nesse meio tempo. Muita coisa pode acontecer. E esse prazo pode não ser cumprido. Ok? Você aguenta a ansiedade? Ok. Mas essa questão dos 2 anos, eu estou. Assim que eu conseguir equalizar essa agenda, eu vou tentar correr atrás tentar abreviar esses 2 anos, porque realmente é um prazo muito longo, né? E vamos ver o que eu consigo fazer, tá? Talvez, sei lá, talvez mude o mentor da pessoa, talvez, não? Para as pessoas que estão lá no final da fila. Entendeu? Tipo, calma, agora tá vibrando nessa energia. Como vai mudar alguma coisa, talvez possa mudar o desenho dessa coisa. Não sei o que veio na minha mente agora. Mas Eu, colo- eu, colo-
Então, pode falar, pode terminar de falar, desculpa. Não, eu só ia falar uma coisa aqui. Quando eu comecei a trabalhar particular, eles falaram, só vai atender 3 pessoas por dia e 2 horas cada uma. Mais do que isso não pode. E não trabalha domingo, por quê? Porque domingo a energia de onde você mora é diferente. Está todo mundo em casa, tá todo mundo. Não tem aquela energia de dia de semana. Porque está todo mundo ocupado, Uhum, trabalhando. Enfim, ele que eles sim, explicaram. E isso a gente obedece, né? tem que obedecer. É. E eu ia falar alguma coisa, mas eu acabei me perdendo. Desculpa, eu te Esqueci o que atrapalhei. falar. Desculpa, Não, pessoal. não, não. Bom, enfim, daqui a pouco eu lembro. Tudo bem. Não, você estava falando Ah, de dar um sim, tempo. lembrei. É, isso era, no início foi uma preocupação quando eu vi que a agenda estava crescendo demais. E aí eu questionei, falei, olha, e aí, como eu faço? Porque eu sou um só. Cada captação demanda 3 dias, em média. Eu estou fazendo agora uma captação nesse momento que vou precisar de um quarto dia. Porque depende muito da energia. Às vezes, eu já percebi, a energia daquela captação ela é mais lenta. Ela demanda mais tempo, né? Tem captações que são mais rápidas, são mais fluídas, tá? Então, assim, cada captação é uma captação e tem o seu tempo. Então, eles me tranquilizaram da seguinte forma. Eles falaram, olha, cada um vai receber o seu mentor e as informações no seu tempo e no tempo que deve ser. Boa, exatamente. Se ela vai precisar esperar 2 anos, são 2 anos que essa pessoa vai estar sendo preparada para receber esta informação. É isso. Então, assim, isso não pode ser uma preocupação sua, porque as coisas, como elas estão colocadas, é como elas têm que ser. Então, eles falaram, a agenda é eterna. Não se preocupe com isso. Sim, Cada um vai claro. receber no seu tempo. Eu vou querer fazer de Acabou. novo? Ponto. Né? Sim, eu vou ter que E, esperar. então, eu relaxei nesse sentido. Né? Eu dei uma relaxada, porque isso era um motivo também de muita tensão. Né? De querer atender as pessoas de pronto. Mas é impossível. Realmente é Ô, impossível. É um Jorge, trabalho. apareceram umas perguntas aqui, pode responder? Posso Tem sim. aqui, o desenho é feito à mão, tipo psicografia? Eu uso a técnica da pintura digital, porque tem uma série de vantagens. Enfim, eu posso manipular essa imagem, fazer correções, que numa forma tradicional de pintura, com tinta, pincel, papel ou tela, isso não seria possível. Porque durante as captações são feitas sugestões. Isso, a pintura digital ela é extremamente propícia para isso, para esse trabalho. Porque inicialmente eu recebo uma imagem na minha tela mental, mas essa não é uma imagem definitiva, é uma imagem fechada. Durante o processo de pintura, vão sendo acrescentados detalhes e às vezes até algumas correções. E o processo digital me possibilita muito a manipulação da imagem, fazer modificações rápidas. Num processo tradicional de pintura com tinta e papel, eu teria que começar o trabalho tudo novamente. Então seria assim um trabalho insano. Né? Sim, é um trabalho mediúnico, né? Não é psicografia, porque psicografia em si é aquela habilidade que você tem de receber a informação e escrever. Né? A pictopsicografia é a capacidade, a, o dom de acessar imagens, seja elas quais forem. Pode ser imagens de entidades de consciências, de símbolos, ambientes, paisagens, objetos, imagens, de uma forma geral. E
durante essa minha experiência, surgiram algumas captações que não foram imagens de mentores. Então, quando eu faço a preparação da captação, eu direciono para que uma consciência que faz parte da hierarquia daquela pessoa que está solicitando, ela se manifeste. Né? Mas a hierarquia pode decidir que, em vez da imagem do mentor, é mais proveitoso para aquela pessoa, naquele momento, enviar um outro tipo de informação. Então, eu já recebi algumas imagens que têm símbolos, que têm valor simbólico e, claro, que tem informações codificadas ali dentro. Tá? Então, a pessoa não recebeu. Aí foi o que a hierarquia dela decidiu, o que seria melhor para ela naquele momento. Porque Não teve a permissão. os mentores aproveitam essa abertura de campo, né, para atender algumas demandas, algo que está acontecendo naquele momento na vida da pessoa e que ela precisa de um direcionamento, de uma orientação. Então pode ser que nesse instante você não precise da imagem do seu mentor. É mais importante outro tipo de informação. Né? Bacana isso. Mais uma vez, aquela imagem que você está recebendo, que não é do teu mentor, ela tem uma função terapêutica, às vezes curativa, né? Para fazer algum ajuste no teu campo energético, enfim, algum trabalho de ordem energética está sendo proposto para você naquele instante. E é mais importante do que a imagem do teu mentor. Tá? Sim. Aí tem outra pergunta, geralmente aumentou só ou você já pintou mais de um na mesma pintura? Já aconteceu de ter mais de um? Eu já contatei vários mentores, porque nós temos mais de um mentor. Né? Por exemplo, esse trabalho que eu estou fazendo, eu tenho consciência, são cerca de 30 e alguns. Porque são mentores que trabalham em várias frentes. Então, são mentores, são guardiões, são mestres. Cada um trabalha um aspecto do trabalho, né, dessa missão. Né? Alguns me dão só proteção, outros me dão orientação, outros cuidam do ajuste das conexões, dos links que eu preciso fazer. Enfim, é uma equipe inteira. Todo mundo, ou todas as pessoas, deveriam ter uma equipe inteira trabalhando, né, com elas, em vários aspectos e em vários patamares. Nós temos os mentores, são os guardiões, que acessam energias mais densas e que trabalham com energias mais densas. Né? Eles têm a possibilidade de manipular as energias mais densas, e tem outros que manipulam energias que são de ordem mais sutis. São especialidades, né, dentro desse trabalho de mentoria mestre. Okay? Uma vez foi muito engraçado, porque quando eu abri a captação, veio um álbum inteiro de mentores. Caramba! E foi muito divertido, porque aí eu parei a captação e falei, olha, eu não tenho condição de pintar mais de um mentor por causa do time, tempo. Eu tenho Sim. 3 dias para cada trabalho. Eu reservo 3 dias para cada um. Às vezes 4, como eu disse. Então, não dá tempo de registrar mais de um mentor por captação. Né? Isso aconteceu mais de uma vez. Então, eu falei, olha, aí eu solicitei as hierarquias que organizassem, definissem uma prioridade. Para esta pessoa que está solicitando, qual é a prioridade do momento? O que nós precisamos atender como prioridade? Aí eles se organizaram, entrou, e aí me ofereceram, esta é a prioridade. Que legal, Né? cara. Eu visualizo um escritório assim, né? Vamos decidir qual que a gente envia para ele. Em outra situação, veio um casal. Eram contrapartes, era uma contraparte masculina e uma contraparte feminina. Vieram os dois. Os dois se identificaram.
Os dois, na verdade, eram uma única energia. Estava desdobrado em duas. Né? Caramba. E aí eu tive o mesmo bate-papo. Falei, olha, eu não posso fazer o registro das duas por questão de tempo. Né? Então, assim, quem é a prioridade? Aí a contraparte masculina se apresentou como prioridade, mas eu no registro, na descrição, eu Ah, fiz o legal. registro da contraparte feminina, a contraparte feminina deu o nome, deu a vibração, então foi as informações. Né? Eu só não pude captar, não pude fazer o registro da pintura dos dois. Ah, que legal. Tem uma pergunta que eu vi aqui que chegou para mim na bolinha com a interrogação aqui. Quantos mentores a gente tem? Eu consigo saber. Acho que ninguém sabe quantos mentores a gente tem, ao Não, certo, não, assim. não, não. Eu, E a outra, eu não tenho. desculpa, Inclusive porque às vezes eles podem mudar. Eu vou dar minha experiência. Tá? sim, por favor. Até meados do semestre passado, eu trabalhava com uma equipe que era toda estelar. Ah, que legal. Eram todos mentores de fora. Ah, isso tem os prós e os contras. Né? Então, minha energia estava muito em cima. Eu estava vibrando muito em cima. Ok, isso é bom. Mas estava faltando ancoramento com Gaia. Então, eu estava, num certo grau, eu estava desprotegido. Tá? Então, isso foi corrigido agora. Né? Quando eu falei que o mentor ia aparecer uma entidade na comunicação, falou, eles não estão vindo porque estão ocupados, foi quando teve uma mudança da minha equipe espiritual. Eu tive um anúncio dessa mudança antes que ela acontecesse. Falou, olha, junho, julho, máximo agosto, a sua equipe espiritual, a equipe que trabalha com você e que coordena esse trabalho, vai mudar. Mas não disseram o quê? Só me deram essa informação. Outra coisa, gente, eles não falam tudo, tá? Eles entregam só um pouquinho, cada vez. Tudo bem, vamos lá. Até que um belo dia, em junho, os estelares, você continua conectado com os estelares, eles são a sua principal conexão, mas agora eles estão em outra missão. A partir de agora, você vai começar um trabalho com a sombra. Sombra significa força. Sombra não é igual a coisa ruim, a mal. Sombra é força. Você vai trabalhar a sua força e o seu ancoramento com o planeta. Você está sem ancoramento. Então vieram Exus, pombagiras, caboclos. Vieram aos montes. Será que não é E porque a agora, energia que está no planeta? isso não foi explicado. Ah, Só entendi. foi dito que era um processo, eu entendi que era um processo meu. Uhum. Tá? Era um trabalho que eu precisava ancorar. Tá? E eu nunca tinha trabalhado com Exu, com pombagira, com caboclo, com nada disso. Eu passei, eu fiz alguns, eu nunca tive iniciação em Umbanda, em Candomblé. Eu frequentei, assim, pontualmente Umbanda e Candomblé para fazer alguns trabalhos de limpeza de campo energético, mas assim, coisas muito pontuais, né? Fui 2, 3, 4 vezes, e ponto. E de repente baixou esse povo todo para ancorar o trabalho, Que legal. né? Mas não foi descartado essa presença dos estelares, né? Eles me disseram, quando você ancorar, primeiro você vai chamá-los, ancorá-los. Depois você chama a gente. Porque tem uma ordem hierárquica aí, que precisa ser respeitada. Tá? Que legal. Mas nós temos vários, né? Respondendo aí a pergunta. E quantos, não sei porque, não sei se apresentaram todos. Já recebi outra mensagem que outros virão. Então, Sim, assim, à medida que a gente vai expandindo e abrindo
É ir isso que eu ia falar. avançando no caminho, né, essas equipes elas vão rodando, vão entrando outros personagens para trabalhar outras questões e outras demandas, E né? é por Quando isso que eu você vai mudando falei. de nível, isso, Quando chegar lá exatamente. na frente, eu vou fazer um outro mentor, porque eu sei que vai aparecer uma outra coisa com uma outra energia, né? Seu Isso. trabalho é lindo, cara. Parabéns. Por favor, Obrigado. Léo, pergunta se ele já ouviu falar do Chaumbra. 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 Não, não Nem conheço. eu também. Gente, Eu existem te- uma infinidade de entidades. Assim, é uma coisa absurda. E não, não conheço. é. Eu vou terminar porque eu tô para não ficar cansativo, eu só botar mais algumas perguntinhas aqui. Eu tenho uns sonhos onde aparece um homem que nunca vi na vida e eu acordo com uma sensação boa e queria saber se ele pode ser meu mentor. Pode, Eu também acho. pode ser. Pode ser. Em desdobramento a gente faz muita coisa, né, durante o sono. Tem muita coisa rolando e acontecendo. Né? É só o corpo que descansa. Mas a gente pode estar em escolas do plano astral, em hospitais do plano astral, a gente pode se juntar a equipes espirituais para dar suporte em trabalho. Então, você pode sim ter tido contato com o mentor. É importante muito a sensação que a gente acorda depois do sonho, de observar essa sensação, né? Qual é o sentimento que a gente tem com relação a algumas coisas. É interessante essa questão que eu falei que eu estou ajudando lá em algumas coisas e quando eu volto, eu fico assim, voltando lentamente. Aí eu falo, caramba, eu ainda não acordei, calma aí, deixa eu fechar o olho de novo e despertar 100% porque eu estou um pouquinho lá. Gente, tem mais alguma pergunta? Porque eu não quero ocupar o tempo desse cara incrível que é Jorge Monteiro. Sigam. Você só tem o Instagram? Ou tem Facebook? Tem YouTube? Não, eu só para o trabalho só o Instagram. Só o Que me Instagram. dá muito Então, trabalho, eu quase não tenho tempo de gerenciar, gente. Não, não dá. Facebook imagino. eu só tenho o pessoal, mas no pessoal eu não posto nada, são só coisas minhas, não tem Tem nada de uma, trabalho. tem uma forma fácil de vocês pegarem o endereço que fica aqui, ó, pelo celular e fica aqui no computador. É só clicar e adicionar. Mais fácil, né? Clica ali e adiciona o Lumen Underline GM, gente. Quer falar mais alguma coisa? Quer deixar um recado? Eu vou falar para você, eu estou muito feliz. Fiquei muito nervoso de pedir, de fazer o convite. Falei, ai meu Deus, será que ele vai aceitar? Esse trabalho tão lindo, eu preciso trazer para essa missão que eu estou tendo agora, que a minha mentora falou que segundo semestre tudo ia começar a mudar para mim, e eu não queria fazer live de jeito nenhum, e estou eu aqui, porque pediram sempre. Então, assim, eu estou muito, muito feliz. Hoje em dia é muito especial para mim. Eu quero agradecer essa oportunidade, porque assim, eu não apareço muito, né? O Instagram não tem nem meu nome. Aliás, esse nome ele foi dado pela equipe, né? Eu falei, eu não quero colocar meu nome, porque eu tinha todos os medos, medos de julgamento, todos os medos. Enfim. E ele falou, eles falaram, olha, usa esse nome. E também o logo, aquele logo foi canalizado. Aquele tem um monte de informação ali. Mas essas lives são oportunidades, primeiro, de eu mostrar minha cara, de falar o que é meu trabalho, porque eu nunca tenho tempo de fazer rodar aquele Instagram e colocar vídeos e fazer lives, porque assim, não sobra tempo, gente, não tem tempo. Então, Acredito. infelizmente, eu gostaria de ter um Instagram mais elaborado, vários vídeos explicativos e textos, mas não tem. Recentemente, eu consegui um, pedir o help para um assistente. Agora eu tenho um assistente que cuida da parte que é mais a parte terra, que é atender clientes, a passar as informações. Eu tenho as informações todas. Fiz um texto explicando o que eu trabalho, como acontece, para fazer controle de pagamento, toda essa parte
prática que antes eu fazia junto com o trabalho de captação. Chegou uma hora que não dá mais. Então, eu precisei contratar alguém para fazer esse trabalho, né? Então, também vai um recado. Quem quiser encomendar um trabalho, no Instagram, tem logo na bio, na primeira página, tem um link de contato. Este é o número comercial, tá? Quando vocês acessam, vocês vão acessar diretamente a minha secretária, a minha assistente, que é a Graça, quem me dá isso, por favor. Pode ser WhatsApp, pode ser Telegram e pode ser outra coisa que eu agora esqueci. Pode ser atendido de várias formas. Então, toda essa parte mais do que é o trabalho, quanto custa, quanto tempo vai levar, como é que está a agenda, blá, 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 tudo isso ela vai responder para vocês. Tá? Então, eu peço que se dirijam diretamente para ela, porque eu não tenho mais tempo para fazer esse atendimento direto. Eu peço desculpas, que às vezes pode parecer até um pouco arrogante, né? Eu não quero falar, não é isso. É gerenciamento de tempo. Sim. Agora eu preciso me dedicar só à produção das captações. Esse trabalho de atendimento de cliente, porque assim, tem centenas de pessoas, dezenas de pessoas por dia que escrevem pedindo informações. Então, assim, se eu for parar para atender todo mundo, eu não realizo o trabalho que é o trabalho de captação, tá? Então, isso é com ela. Se tiver alguma questão mais particular, olha, aconteceu isso comigo, eu queria, que ela não pode te dar essas respostas, então, né? Aí sim eu atendo pelo direct do Instagram, eu converso, a gente troca uma ideia, eu dou algum tipo de orientação, mas assim, o basicão é com a Graça, tá? Por favor. Muito obrigado, Jorge. Jorge, eu quero dizer que essa live foi incrível. Você relatou várias situações aí de despertar, que é a nossa missão aqui, e foi muito rico. Essa live vai ficar gravada e quem quiser depois pode assistir. E por favor, sigam esse cara, peçam para ele desenhar, porque eu fico muito feliz cada desenho que aparece lá. Eu falo, é como uma pessoa escreveu, toda vez que eu vejo um desenho, eu me identifico. E isso também acontece comigo. Gratidão. Só uma coisa, assim, isso deve acontecer com você também. Às vezes a gente recebe alguns ataques, né? Alguns posts bem direto. Então, assim, se você não concorda com o que está lá escrito, se nada daquilo faz sentido para você, então, assim, não acesse, não precisa escrever nada, né? Aquele espaço é para quem está aberto para receber aquelas informações, se quiser receber. Não são verdades absolutas, eu não estou propondo verdades absolutas. Como eu disse, eu sou só um intermediário, estou passando informações que eu recebo do plano espiritual. Se pelo julgamento das pessoas aquilo está tudo errado, é uma loucura, e eu sou um grande charlatão, não precisam se expressar. Respeitem aquele espaço, né? Há tantos Instagrams e tantas outras páginas que vocês podem circular, né? Vocês não precisam estar lá. Tá? Então, se vão escrever alguma coisa, escrevam alguma coisa positiva, que essa é a energia do Lumen. Tá? Gratidão, Léo, por esse espaço. E é o que eu falo, não gostou, não segue. Não gostou, não encaixa, não segue. Pronto. Para que ficar lá perturbando? Você não precisa escrever alguma coisa agressiva, que é uma chacota, uma brincadeira, né? Essa coisa que não tem nada a ver com a energia da página. Por que isso, né? Para quê? Eu entendo isso como um ataque. Isso que eu ia falar, faz parte, né? Faz parte. Mas aí, assim, eu bloqueio. Né? Eu não discuto com ninguém, eu simplesmente o bloqueio. Pronto, acabou. Nunca mais vou ver essa pessoa. É isso, simples assim. Jorge, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu já pedi a minha mentora para te conhecer pessoalmente. Vamos ver se um dia isso acontece. Eu muito feliz. Eu acho que a sua missão é incrível. Vou ficar repetindo isso toda hora.
Pessoal aí do chat, que pessoal que ficou assistindo, muito obrigado. Pessoal que vai assistir, muito obrigado. É isso. Gratidão, pessoal. Obrigado pela participação de todo mundo. Então, um abraço aí de luz para todo mundo. Obrigado, Jorge. Tchau. Tchau, tchau.